Mateus 28, 19. Todos acharam? Posso ler? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma ordem, é uma reza para a gente. Esse versículo tem que ser uma reza para a gente. A gente tem que saber isso de cor, de trás para frente, de frente para trás. Amém? Então eu queria pedir a Deus que Ele pudesse trazer clareza da sua palavra na nossa mente nessa noite. Ok? Amém. Pai, obrigado porque temos o privilégio de nos reunirmos aqui nessa noite no Teu nome e receber do Teu coração toda a instrução necessária para que nós possamos crescer na Tua missão, na ordem do Senhor, na grande comissão, Pai. Deus nos ajuda a olhar para esse texto e fazer disso parte, fazer desse texto algo tão misturado à nossa vida, que a nossa vida e a grande comissão não possa ser distinguida, Senhor, separada. Quantas pessoas tem aqui nessa noite? Quantas pessoas o Senhor quer ministrar e falar ao coração, Pai? Em nome de Jesus. Amém? Eu queria trazer uma palavra nessa noite, e eu sinceramente não sei quantas vezes você já ouviu ou já leu esse texto de Mateus 28, 19 a 20, que trata da grande comissão. Eu acho que você já deve ter ouvido, lido, ou até mesmo pregado sobre isso, ensinado talvez em algum momento da sua vida, falado para algum amigo, para alguém, de forma que eu acredito que você saiba bem, conhece bem essa ordem, a comissão de Deus para a igreja. Mas o que eu queria pontuar nessa noite, que eu acho muito importante. Queria dar um tema para a palavra hoje. E o tema é esse: fazei discípulos. Fale com a pessoa que está do seu lado. Fala, fazei discípulos. Fazei discípulos. Amém? Nós já sabemos da missão de Jesus. Ele mesmo disse em algumas vezes: o Filho do Homem veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A missão de Jesus foi buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas não somente as da casa de Israel. Ele mesmo fala que tem também ovelhas em outros apriscos. Eu acredito que ele estava falando justamente dos gentios, estava falando de nós. E na verdade, Jesus ele veio salvar uma humanidade decaída e levantar um povo, fala de nós, um povo que o louvasse para sempre. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus. Em outros lugares, Timóteo, em outros textos, fala sobre isso, né? O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento, né, da verdade, do Filho dele, na verdade. Então, Deus tem o seu propósito, a sua missão. Jesus tem a sua missão muito clara, muito definida, e hoje para nós, depois de muitos anos da primeira vinda do Filho do Homem à Terra, fica muito fácil para a gente descobrir qual é o propósito de Deus, qual foi a missão de Jesus. Ele fala isso várias vezes, mas nós também temos uma missão. É certo que não são muitos os chamados para pastorear uma congregação. Não são. Se nós formos olhar Efésios, diz assim: uns Deus
deu como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a igreja. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então Deus não chamou todo mundo para pastorear, para cuidar de uma congregação. Mas nós temos que ter em mente uma coisa importante nessa noite. Todos nós somos chamados a participar da tarefa de fazer discípulos. Isso precisa estar claro para nós nessa noite. A sua comissão, e isso é uma coisa que a gente precisa entender, tirar as compreensões erradas. A sua comissão não é um dom especial. A gente muitas vezes entende isso de uma forma errada. É uma ordem. É uma ordem. Todos os que creem em Cristo não têm outra opção a não ser a obediência. A não ser a obediência. Entenda uma coisa, preste atenção no que eu vou te falar. José não era administrador, Moisés não era eloquente, Jeremias não era profeta, Isaías não era puro de lábios, os discípulos não foram doutos, mas todos cumpriram a sua missão. Todos cumpriram a sua missão. Por quê? Por que você acha que Deus não pode te ajudar na missão de fazer discípulos? O que você imagina, o que você pensa a respeito dessa ordem de Jesus, da comissão que os teólogos, os grandes autores chamam de a grande comissão, ou a comissão mais importante, ou a comissão que é para nós a principal, a missão principal? Sabe, queridos, discipular não é formar alguém parecido com você. Não é isso. É conformar as pessoas à imagem de Cristo. Isso é discipular. É você pegar alguém que é parecido com o diabo. Ai, pastor, não fale isso não. Que medo. Não é? Parecido com o inimigo. Gerar Cristo no coração dessa pessoa e torná-la parecida com Jesus. Um erro fundamental no discipulado tem a ver com a tentativa de querer moldar as pessoas à nossa imagem. Isso não é discipulado, isso é partidarismo. Partidarismo. Um outro aspecto importante na formação dos discípulos ou do discípulo é o caráter. Veja que Paulo encoraja Timóteo a ser exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E na pureza. 1 Timóteo 4,12. Então, como disse o doutor Keith Phillips, você tem de ser a pessoa de Deus antes de poder realizar a obra de Deus. Isso é muito importante. Sabe por quê, queridos? Porque Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer. Talvez você ache até um pouco rude, ou talvez até engraçado o que eu vou falar agora, mas é a verdade. Deus fez a mula falar, Números 22, 28. Chamou Nabucodonosor de meu servo, Jeremias 25, 9. E falou de Ciro, tu és meu pastor. Isaías 44, 28. A questão principal não é se a pessoa é usada, mas se ela é aprovada. Veja o conselho de Paulo a Timóteo. Procura apresentar-te diante de Deus usado. É isso que ele fala lá? Aprovado. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o nosso grande desafio. E sabe, amados, não importa o que o diabo já fez, ou o que ele deixou de fazer, o que ele já aprontou, os enganos dele,
Deus está sempre disposto a nos abençoar, a nos usar. Deus está sempre disposto a nos aprovar, mas nós temos um grande desafio nessa noite. Por quê? Porque eu tenho visto pessoas, amados, envolvidas em ministérios de evangelismo, principalmente esses ministérios para-eclesiásticos. Eu não estou falando dos nossos ministérios aqui, da comunidade, mas hoje é muito comum os ministérios para-eclesiásticos. Esses ministérios que funcionam ao lado da igreja, atuam do lado da igreja, né? Eles não são necessariamente ministérios que estão vinculados a alguma igreja, mas são ministérios para-eclesiásticos. Eles apoiam a igreja. Não são necessariamente coisas ruins, não estou falando nesse sentido, mas eles são ministérios que sim, estão ao lado da igreja, apoiando, ajudando, são importantes para a igreja, mas o que tem a ver com isso? São ministérios que reúnem gente de diversas igrejas, geralmente esses ministérios que atuam, né, que reúnem gente de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é igreja, mas são pessoas muitas vezes com suas vidas presas no pecado, mas porque se sentem usadas por Deus, estão fazendo a obra de Deus. Talvez seja até ignorância da minha parte, eu gostaria de assumir uma meia-culpa nesse sentido, mas eu acho que há condições mínimas para fazer a obra de Deus, queridos. Há condições mínimas para a gente fazer a obra de Deus. Eu lembro de um tempo que eu trabalhei numa instituição lá em Feira de Santana, e aí tinha uma senhora. Ela tinha problema de saúde, tadinha. A gente via isso, mas era uma senhora que tinha uma condição financeira muito boa, era uma pessoa bem de saúde, bem de vida, financeiramente falando, e ela então doava parte do seu tempo para trabalhar e ajudar naquela instituição de caridade. E eu fui trabalhar ali durante um tempo para tentar manter os estudos e tudo mais. E eu lembro que ela sem exagero algum, era uma senhora que pesava provavelmente uns 150 quilos, irmãos. E ela tinha um brochezinho assim, escrito assim: quer perder peso? Pergunte-me como. E eu olhava para aquele broche e dizia assim: não é uma boa propaganda. É a mesma coisa do dentista com dente podre. Você vai no dentista e ele tem um dente todo podre. Você já imaginou isso? Ou então, confeccionar um broche e colocar aqui: pergunte-me como não comer pão mais. Eu adoro pão, irmãos, eu amo comer pão, gosto demais. Imagine, não vai ser um bom testemunho, não vai ser uma boa propaganda. E recentemente, conversando com um jovem de 30 e poucos anos, falando com ele da necessidade dele, né, buscar o Senhor, buscar a direção de Deus, e conversando com ele, passando algumas horas conversando com ele, e achei interessante que ele falou comigo assim: pastor, mas Deus está me usando. Deus está me usando. E eu lembrei, queridos, exatamente dessa questão. Amados, Deus usa quem Ele quer para fazer a obra dEle, mas a questão não é se Deus está nos usando, nós precisamos estar aprovados, queridos. Deus usa. Se você parar ali no meio da rua, qualquer pessoa parar no meio da rua e falar de Jesus, uma pessoa pode passar e se converter. Deus usa, amados. Da mesma forma que Deus usa as pessoas que não estão com a vida, né, no altar, ou corretas, o diabo também usa as pessoas que estão bem, estão na igreja, estão firmes, estão fazendo a vontade de Deus, mas se ela der brecha, o diabo usa a vida dela. Sim ou não? Usa, queridos. Como Deus pode usar a vida de qualquer pessoa. Ela não precisa nem ser cristã. Como esses aqui não eram. E Deus usou. Então, na verdade, nós precisamos entender que durante muitos anos a preocupação da igreja era fazer convertidos. Porém, com o passar do tempo, não foi difícil constatar que uma multidão se perdeu por não conseguirmos transformar as pessoas em discípulos ou discípulas de Cristo. A comissão de Cristo para a sua igreja, para mim e para você, não é fazer convertidos, é fazer discípulos. Você pode repetir comigo? A grande comissão de Deus para a minha vida
Não é fazer convertidos, é fazer discípulos. Mas o que é, de fato, discipulado? Nossa igreja trabalha com discipulado, com pequenos grupos, com grupos, né, com células ou grupos G100, o nome mais correto que nós usamos é o G100, grupo de comunhão, edificação e multiplicação. A igreja trabalha com isso. E o que é, de fato, discipulado? Preste atenção que Mateus 10, 24 diz assim: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o Senhor. Já pensou você chegar na empresa, o funcionário está lá, quem manda aqui sou eu, quem resolve tudo aqui sou eu, o chefe aqui não manda de nada, ele não sabe de nada, quem resolve tudo aqui sou eu é que coordeno tudo, eu é que mando, o chefe aqui, o apito dele é surdo. Você já ouviu alguma coisa dessa natureza? É incoerente, não é? Então, o discipulado cristão é um relacionamento, é isso que nós precisamos saber hoje à noite. O discipulado cristão é um relacionamento de amor, de mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre produz ou reproduz no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo. Ou seja, aquilo que você tem com Deus, você está reproduzindo com os seus discípulos, com os discípulos, a fim de que eles também reproduzam com outros. Lembra do conselho de Paulo também a Timóteo? E o que de mim ouviste, de muitas testemunhas, entrega-o a homens fiéis, os quais sejam capazes de ensinar a outros. Isso é discipulado. É você desenvolver um relacionamento de amor com alguém, onde Cristo seja gerado no caráter, nas emoções, nas decisões, no temperamento, na vontade dessa pessoa. O que na verdade acontece é que muitas vezes as pessoas querem mandar na vida dos outros. Elas querem entrar aonde elas não devem. Por outro lado também, há aqueles que não querem obedecer absolutamente nada. Então nós temos dois problemas agora. Tem aquelas pessoas que querem entrar na vida do outro, que querem mandar na vida do outro, né? Tem que escolher até a cor da blusa que vai comprar. E liga: ô meu irmão, eu estou aqui com a dúvida, eu quero comprar uma camisa e eu não sei, você é meu discipulador. Isso é palhaçada. Isso é palhaçada, é meninice. Amém? Efésios 4:22 diz assim: somos instruídos a nos despir do velho homem. Então, nem o primeiro aspecto, aonde existam pessoas que queiram mandar na vida do outro, que queiram meter o bedelho onde não deve, e nem o segundo aspecto, aonde as pessoas não querem obedecer a ninguém, na verdade querem ser discípulas de Cristo com a velha vida de pecado. E Efésios fala para nós que nós somos instruídos a nos despir do velho homem. Qual a linha tênue para esse dilema? É simples. Tudo que diz respeito a gosto e preferência, ninguém mete o bedelho na sua vida. É gosto? Tem a ver com preferência? Ninguém mete o bedelho na sua vida, é problema seu. Agora, diz respeito a pecado, diz respeito à santidade, você deve ser humilde e ouvir o seu discipulador, porque senão você não vai se desvencilhar dessa roupa suja que se chama velha natureza, velha vida, vida do velho homem. O discípulo, na verdade, possui, o discipulado possui dois elementos importantes, essenciais: a morte de si mesmo e multiplicação. O chamado de Cristo para o discipulado é um chamado para a morte de si mesmo. Uma entrega absoluta e total a Cristo. Não é assim? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá.
a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Lucas 9, 23. As pessoas têm muitas dificuldades em entender que siga-me é sempre uma ordem e nunca um convite. Jesus nunca implorou que alguém o seguisse. Ninguém, amados, ninguém, nenhum de nós aqui nessa noite pode interpretar arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, como uma súplica. Não é isso. Jesus ordenou a cada pessoa que renunciasse a seus interesses, abandonasse os seus pecados e lhe obedecesse completamente, amados. Quando o jovem rico se recusou a vender tudo o que possuía para segui-lo, Jesus não foi correndo atrás dele. Oh, por favor, olha, o que eu estou falando vai ser bom para você. Cuidado, olha. Não, amados. Jesus declara apenas: quem me serve precisa me seguir. Portanto, ide é a ordem. Fazer discípulos é a missão. Em todas as nações é o lugar. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o método. É simples, não é? Não tem que inventar muita coisa. Agora, você joga tudo isso aqui dentro de um caldeirão e coloca muita pitada de amor, de graça, de misericórdia, porque você pode fazer tudo isso daqui, mas se você não tiver compaixão no seu coração para com as pessoas, amados, as ordens de Jesus são sempre regadas por compaixão. As ordens, os mandamentos de Deus, imagine, amados, os mandamentos de Deus são sempre permeados de compaixão, porque senão a gente perde o sentido das coisas. Senão a gente não consegue, amados. Não dá, não tem como. Compaixão. Não adianta pregar o evangelho com o coração cheio de legalismo, cheio de leis, cheio de regras, cheio de mandamentos, de ordens, se na verdade as pessoas não perceberem nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso andar, na nossa boca, no nosso coração, compaixão. Compaixão pelas pessoas. Agora tem um detalhe. Tem pessoas que não querem, não tem jeito. Amados, é triste quando nós conversamos com as pessoas às vezes e colocamos aquilo que é tão simples, mas as pessoas elas acham tão difícil abandonar o pecado. Ah, mas se eu for fazer isso eu vou ter que mudar. Aí eu vou ter que mudar. Não, mas aí eu vou precisar mudar. E eu não quero mudar. Esse é o grande problema do discipulado. Se você quer ser discípula de Jesus, Deus vai ter que efetuar as mudanças necessárias na sua vida. Há muitos anos atrás, a mãe de Viviane ainda era viva. Eu lembro que eu ganhei um livrinho de aquele autor americano, esqueci o nome dele, Simplesmente como Jesus. O título do livro é... Estou aqui na ponta da língua o nome do autor, daqui a pouco eu lembro. Mas eu ganhei um livrinho desse autor e eu lembro que já na capa do livrinho ele falava, Max Lucado, isso, obrigado meu amor. Na capa do livrinho ele dizia o seguinte: Deus ama você do jeito que você é, mas ele se recusa a deixá-lo desse jeito, porque ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Deus ama você do jeito que você é, do jeitinho que você é, mas isso não significa que você vai continuar sendo desse jeito. E aliás, amados, nós temos visto também, e principalmente nas relações conjugais, e eu e Viviane lidamos com isso, vivemos essas realidades, aconselhamos irmãos. As pessoas que têm dificuldades nas relações conjugais são pessoas que não mudam. É muito mais fácil aconselhar um casal que diz assim: pastor, eu casei com esse irmão ou essa irmã e ela não é a mesma pessoa, pastor, que eu casei, mudou. Eu digo, graças a Deus, querido.
Tudo que é vivo muda. Tudo que é vivo, amados, muda. Tudo que é vivo vai passar por mudanças e transformações. Mas o que nós temos visto ao longo dos anos é que as pessoas que sentam com a gente e dizem assim: pastor, essa mulher não muda, esse homem não muda. A nossa experiência e a nossa vivência nessas relações tem sido no sentido de que esses relacionamentos a cada dia caminham para o fracasso. Se você anda com alguém, você é discipulador, você anda com esse irmão, com essa irmã, e você não vê mudanças na vida dessa pessoa, comece a orar por ela, comece a pedir revelação, porque você vai ver Jesus discipulando Pedro, discipulando João, discipulando Tomé, discipulando Bartolomeu, você vai ver Jesus discipulando Simão. Todos eles mudaram, menos um. Menos um. O único que não mudou foi Judas. O único que seguiu o seu caminho foi Judas. O único que não abdicou da sua vontade foi Judas. E foi o único que se perdeu. Quem não muda, se perde. Se você não mudar, se Jesus não efetuar as transformações que ele precisa na sua vida, muito provavelmente você vai entrar por um caminho de perdição, um caminho perigoso, um caminho sem retorno. Discipulado é mudança. Discipulado é mudança. É a nossa vontade morrendo, não é? A nossa vida sendo crucificada, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é mudança, não é? Cristo vive em mim. A vida que antes eu vivia na carne, vivo na fé. Isso é mudança no Filho de Deus, que se entregou e me amou. Isso é mudança. Nós precisamos mudar. Você vai mudar, você mudou. Você não é a mesma pessoa de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Você é mais experiente, mais maduro. Você é mais tolerante com certas coisas, mais compreensivo. Você consegue rir das suas dificuldades, dos seus erros agora. Você não é tão mais exigente, rigoroso, duro ou dura ou insensível. Não, você mudou. Como pessoa, você mudou, você cresceu, você melhorou, você avançou. Você deixou certas coisas para trás. O discipulado faz a gente ser melhor, queridos. Nós precisamos crescer, desenvolver, avançar mais, ganhar mais, conhecer mais, ser mais parecidos com Jesus. Nós precisamos tomar cuidado com a paralisia. Há muitos anos atrás, eu lembro que eu ouvi de uma médica o seguinte: olha, a paralisia infantil ela foi erradicada do Brasil. Não estou lembrado se desde a década de 70, alguma coisa assim. Provavelmente, eu acho que foi exatamente isso. 75? Obrigado, Paulo. Então a paralisia infantil ela foi erradicada do Brasil desde 1975. Desde 1975 para cá não tem um único caso de paralisia infantil. E essa médica falou para mim: olha, você precisa dar muita atenção às vacinas. Preste atenção no que eu vou te falar agora. E eu vou encerrar a pregação com essa história. Eu estava trabalhando lá na Secretaria de Saúde e eu lembro de uma situação que ocorreu onde uma funcionária estava desligando a geladeira das vacinas propositalmente para criar uma
situação no município que viesse prejudicar a mim, a prefeita. Uma atitude de total perversidade. A diretora do posto, recentemente, virou a vice-prefeita lá daquela cidade. Eu lembro que ela falou assim comigo, nós ganhamos ela para Jesus, eu e Viviane. Ela trabalhava comigo na secretaria, e ela me ligou e disse assim, Paulo, ela me chamava de secretário, alguém está desligando a geladeira de propósito. Eu disse para ela, Glória era o nome dela, eu disse, Glória, vamos fazer o seguinte, nós temos uma gama de funcionários que são da nossa confiança. Então nós vamos ter uma reunião com esses funcionários, e nós vamos pedir a esses funcionários que, aqueles funcionários que nós entendemos que poderia, sem querer julgar ninguém, poderia estar fazendo isso, nós vamos então reunir, quando eles entrarem nessa sala de vacina, um funcionário então da nossa confiança vai entrar imediatamente e nós vamos descobrir quem é essa pessoa. Foi Deus que deu essa estratégia para mim. Eu falei isso com ela e não deu outra. Aconteceu até uma segunda situação, então a história ainda continua, ela desligava a geladeira, nós não sabíamos quanto tempo aquela geladeira ficou desligada, e o procedimento era ligar para a Díris e dizer, olha, nós não confiamos mais nessas vacinas, elas precisam ser trocadas. Não importa se elas estavam boas ou não, a gente tinha que descartar aquelas vacinas. E aconteceu isso uma vez, e aconteceu isso 2 vezes. Nós chegamos um dia e o fio da geladeira estava cortado. A pessoa cortou o fio da geladeira exatamente para não conseguir religar. Glória me ligou de novo. Eu disse, Glória, descarta as vacinas. Eu vou conversar com o diretor da Díris. Na época era Matheus, até um dentista, colega de Viviane, de profissão, não de profissão. E eu falei com o Matheus. Ele, não, descarte as vacinas, eu vou mandar outra para você, outro lote para você. E aconteceu que nós descobrimos quem era a funcionária que estava fazendo isso. Nós afastamos aquela funcionária, colocamos ela à disposição da Díris e não tivemos mais nenhum problema com isso. De forma que, graças a Deus, nenhuma dessas doenças que foram erradicadas apareceu no município, mas eu lembro que uma médica falou para mim uma coisa muito importante. Ela disse, Paulo, a paralisia infantil, ela foi erradicada do município há muitos anos. Se tiver um caso de paralisia infantil no seu município, até o Jornal Nacional vai vir aqui. E você vai ser execrado, condenado, você vai responder processo, vai ser um inferno na sua vida. E quando ela me falou aquilo, eu disse, meu Deus, eu fiquei morrendo de medo. Então, o serviço público de vacina é muito eficiente. Não é, Viviane? É muito eficiente. E nós não nos preocupamos com a paralisia espiritual. Nós não nos preocupamos com isso. Existem pessoas que estão sofrendo de paralisia espiritual porque não querem a vacina do discipulado. E isso é muito triste. É ruim. Não é bom. Pode matar. O desafio nosso nessa noite é buscar a Deus de uma forma tão singela, amados, que nós possamos abrir o nosso coração para Jesus. Que nós possamos abrir o nosso entendimento nessa noite e descobrir a beleza que é viver esse processo de ser conformado à imagem de Jesus. Não tem outro caminho. A vida do cristão é ser conformado à imagem de Cristo. Não existe outro caminho. Ou você vai se tornando a cada dia que passa parecido com Jesus, transformado por Ele, conformado nele, ou a sua vida vai ficar paralisada e você vai morrer ali.
É um grande desafio. Na verdade, hoje foi apenas uma introdução, mas nesses domingos seguintes eu vou falar sobre isso, sobre discipulado. E a necessidade, a importância e o papel dele na nossa vida. Eu acredito, a expectativa no meu coração, a fé no meu coração, de que nós só vamos experimentar um crescimento exponencial. Porque, amados, a Bíblia diz que Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Vocês podem ter o melhor pastor aqui. Vocês podem ter o melhor pregador, o melhor profeta, que ele rasga os céus, ele mostra a vocês o mundo espiritual, os demônios, os anjos subindo e descendo. Mas se nossa vida não estiver no processo do discipulado, de conformação à imagem de Cristo, nós vamos ficar com 100, 200, 300 pessoas no máximo e vamos morrer nisso. Mas se Jesus for o nosso mentor, se Jesus transformar as nossas vidas, se tiver paixão por Deus, se nós nos alimentarmos da graça e se o nosso coração estiver aberto para crescermos nas coisas de Deus, se nós estivermos mais preocupados com crescimento, com mudança, com aperfeiçoamento de caráter, com busca de santidade, se nossa preocupação for ser transformado em Jesus, se nós estivermos preocupados em que o Espírito de Cristo atue na nossa vida e tudo aquilo que está em desconformidade, fora do padrão, caia por terra em nome de Jesus. Se nós estivermos mais preocupados em ser santo do que ganhar pessoas, amanhã ou depois nós ganharemos mais pessoas porque somos santos. Porque tem muita gente fazendo a obra de Deus com a vida no pecado, suja. Imagine uma pessoa evangelizando outra, olha, Jesus ele transforma, Jesus ele santifica, e a pessoa está vivendo na fornicação. Que incoerência, desconformidade. É como aquele broche no corpo da mulher que tinha 150 quilos, quer perder peso, pergunte-me como. Como? Como você vai no dentista que o dente dele é todo podre? Você vai chegar lá no dentista, o dente dos dentes do dentista não tinha, é incoerente, irmãos. Mesma coisa a pessoa pregando o evangelho com a vida toda arrebentada no pecado, enganando, mentindo, roubando, pegando dinheiro dos irmãos, um exemplo, e não pagando, ou vivendo no pecado, na fornicação, no adultério, em qualquer coisa. Sabe, amados, Deus ele quer nos santificar. E Ele vai fazer isso com você e comigo, porque Deus ama esse processo na nossa vida. Deus quer nos santificar. E Ele morreu por isso, para nos santificar. Então hoje à noite, nós precisamos, como diz um cântico antigo, aleluia, aleluia, minha alma abrirei, aleluia, aleluia, Cristo é o nosso Rei. Trazer Cristo para reinar na nossa vida. Precisamos trazer Cristo para ser o Senhor da nossa vida. Porque coisa boa, amados, é quando nós estamos fazendo a obra de Deus bem. Muitos de nós aqui estamos preocupados com o crescimento da igreja. Eu também estou preocupado com isso. Mas eu sei que a igreja vai crescer a partir do momento que esse crescimento começa dentro de nós. Feche os teus olhos.